Boa noite a todos. Eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do Grupo Editorial Escortece. Editamos, imprimimos e comercializamos livros desde 1982. Bem-vindos ao Zoom Literário. Este é mais um evento da Semana Escortece de confraternização de fim de ano de 2021. E hoje temos o lançamento do livro O Aluno que Reinventou o Tempo, uma viagem do século 25 ao começo da civilização, volume 2, do autor Ronaldo de Melo Pereira, que saiu pelo selo Escortece. Temos aqui o livro do Ronaldo, e o livro está à venda no site da livraria Asabeca. É só acessar o link www.asabeca.com.br e até domingo, dia 12, ele está com 5% de desconto. Olá, Ronaldo, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Ronaldo, eu gostaria de começar aqui o nosso bate-papo, né, relacionado ao lançamento do seu livro, com você contando um pouquinho aqui para a gente sobre você, né? Queria que você se apresentasse. Quem é o Ronaldo? Bom, acho que as pessoas que estão aí, a maioria já sabe quem é o Ronaldo, mas eu já sou alguém que já se aposentou, mas não parou ainda. Eu moro aqui em São Bernardo, numa chácara, sou casado com a minha esposa já, estamos juntos há 18 anos, e trabalhei muitos anos em gestão de pessoal, né, sendo gerente de fábrica, e recentemente eu desisti de ser gerente e comecei a fazer outras coisas, desenhando máquina, projetos, essa parte mais técnica que eu gosto. Então, hoje eu pego uma máquina que não tem um X de produção e eu faço 2 vezes X ou modifico a máquina. Então, essa parte técnica é o meu trabalho, meu dia a dia. Eu sempre gostei de escrever coisas curtas, de anotações e também de escrever histórias, mas que eu não passava para ninguém ler. Coisas assim que um dia eu vou fazer um livro sobre isso, e anotando. As coisas curtas eu anotava em lápis, mas depois, quando eu decidi escrever, eu já parti direto para o computador e já fui escrevendo e vendo como é que ficava no livro. Então, eu já formatava lá o tamanho da página que eu achava que era e já começava a escrever. Então, como eu sempre li muita coisa voltada à parte, não de ficção científica, mas à parte histórica, então eu sempre gostei dos livros de história, né? Ultimamente, tenho lido muito Paulo Resulti, esse pessoal que escreve sobre história, e aí eu decidi misturar as duas coisas, né? Coisas de ficção científica, mas que tem a ver com a realidade dos laboratórios, né? Então, hoje, quando você fala em ficção científica, praticamente tudo que existe hoje de moderno, de tecnologia, foi ficção científica. Ela era uma história de ficção que ninguém imaginava, às vezes. Isso que nós estamos fazendo aqui, ó, nos comunicando, ninguém imaginava isso há umas décadas atrás. Então, o que eu pensei? Assim, eu vou fazer uma história de ficção, mas não vou ficar inventando coisas aleatórias. Eu vou me basear naquilo que eu leio, né? Então, comecei a pesquisar as últimas coisas que estão sendo feitas no laboratório, dos maiores, o pessoal que ganha prêmio Nobel, o que eles fizeram de diferente. Então, eu começo a ler essas coisas e começa a vir histórias na mente, né? Então, por exemplo, recentemente eu fiz até no meu Instagram, eu postei eu fiz um vídeo, aliás, é outro hobby meu, fazer videozinhos aí, mais para a família, né? Eu fiz um vídeo dizendo sobre a partir de agora, mulher, junto com mulher, vai poder ter filhos. Gestação entre mulheres. Então, são as coisas assim que chamam a atenção da gente. A gente não está acostumado com isso e quando você lê a primeira vez, você não acredita, sabe? Ou então o nosso milionário lá, o Elon Musk, que é um dos caras mais ricos do mundo lá,
Ele fez um foguete para levar um outro foguete que ia jogar de encontro a um asteroide, a lua de um asteroide. Para que isso? Para treinar o dia que vem um grandão aqui para acabar com a vida na Terra, a gente já começa a dar uns petelecos em algum aí para ir treinando. Então, esse tipo de assunto me interessa bastante, eu leio muito sobre isso. E hoje, com a internet, né, a gente que viveu muito mais tempo sem internet, hoje isso aí é algo assim que a gente viaja, a gente passa muito tempo. Não em rede social, como a maioria da turma, mas eu lendo essas coisas, né? Então, você quer um assunto, você busca, você acha. Então, eu comecei a escrever as histórias baseadas nesses inventos. Então, eu vejo assim, o que vai ser inventado daqui 5 ou 10 anos que já estão trabalhando no hoje. Então, a gente cria uma história de ficção voltada para isso. Então, é por aí. Eu não me considero um escritor ainda, tenho muito que aprender, né? Mas eu já recebi alguns elogios, pelo menos já me convenceram que eu levo algum jeito, né? Então, é mais um aí na tentativa. Certo, e eu estou vendo os livros aí atrás de você, ficou bem bacana, eles bem colocados aí na estante, né? Uhum. E esse livro, na verdade, ele está no volume 2, né? Você tem o Aluno que Reinventou o Tempo, volume 1, que saiu foi o ano passado? Foi ano Foi. passado, não foi? É. Saiu o volume 1 e agora tem a continuidade da história no volume 2, né? Conta um pouco para a gente sobre essa história. Bom, deixa eu explicar um pouco como que foi 2 volumes, né? Na verdade, quando eu comecei a escrever, quando eu achei que dava um livro, porque são várias histórias que começam e terminam, os personagens se repetem, como se fosse uma série, né? E quando eu falei assim, não, agora tem uma quantidade de coisas escritas que vai dar um livro, né? E levei para a editora. Aí, na hora que a menina, a Renata lá, que que já gravou todo o meu livro, ela falou assim, não, Ronaldo, você aqui não tem um livro aqui. Eu falei, caramba, eu escrevi tanto. Eu falei assim, não, aqui tem 2 livros já escritos. Pela quantidade de coisas, você já tem 2 livros já prontos aqui, praticamente pronto. E se você lançar o livro como está, vai ser uma bíblia, isso aqui vai ser grosso demais, fora de um padrão de mercado, né? Aí ela recomendou que eu quebrasse o livro no meio. Eu fiz isso um pouco chateado, porque como numa história que você conta, as coisas começam a acontecer do meio para o final. Mas eu fiz isso, eu parei uma história no meio lá, modifiquei alguma coisa para fazer um sentido literário bom, e o segundo livro já praticamente já agora está sendo lançado, mas foi escrito junto com o primeiro praticamente. Então, qual que é essa história? Eu vou contar um início dela. Tem coisa que eu não vou poder falar porque existe uma sequência meio, né, tipo segredinho, mas é assim, uma escritora famosa estava viajando de carro, sofre um acidente, capota o carro e entra um tronco de árvore no cérebro dela e ela fica praticamente morta. Só que como ela era sócia de um clube de criogenados, eles congelam o corpo dela. Um século depois os cientistas descobrem que ela estava grávida. E aí começa a história. Esse feto, ele consegue ser 400 anos depois, ele volta à vida e eu conto a história desse, que era um feto desse menino, que eu chamo ele de Merlin. Então, o herói da minha história, ele, na verdade, é alguém que foi criogenado no ano 2030 e acorda no ano 2480. E eu conto, no início do livro, como que o ano de 2480. Eu começo pela Lua, que é onde ele estuda. A Lua já está totalmente tomada. E toda sexta-feira à tarde, ele pega um fretado e vem para o Rio de Janeiro. Então a história começa mais ou menos por aí. Só que como ele não tinha pai nem mãe, ele foi criado por robôs. E como ele era uma pessoa diferente, como ele não tinha
uma inteligência ou uma vivência é, igual às pessoas daquela época, ele é considerado alguém que eles chamam no meu livro de... Não é mais Homo sapiens, né? O pessoal do futuro vai chegar à conclusão que nós já não somos mais a espécie Homo sapiens. Nós somos Homo perturbatus. Esse nome não sou eu que inventei. Se vocês lerem sobre o biólogo francês lá, o Bouvet, ele fez um trabalho muito interessante sobre isso, sobre o que os alimentos industrializados estão fazendo com a gente hoje. O que ela vem modificando, nossos genes, por que as pessoas estão mudando, por que os dentes ficam saindo pela boca, todo mundo tem que usar aparelho, por que as crianças estão ficando mais altas que os pais, ou por que o homem, né, isso aí já é comprovado, o homem ao longo das últimas décadas, desde que iniciou a industrialização, vem perdendo os espermatozoides bons e saudáveis, né? Então, eu coloco tudo isso, faço lá uma sopa disso tudo e crio e chego à conclusão que hoje, nós não somos mais o Homo sapiens, que o homem das cavernas, porque nós não comemos nada mais do que eles comem. Então, isso está entrando no nosso DNA e modificando a gente. Certo. Só que depois, existe uma nova raça que vai partir depois disso. Então, esse menino, ele mora lá com uma avó adotiva. Existe esse garoto, eu conto a história dele, de quando ele era adolescente, como ele foi... quando ele terminou a escola dele, ele era uma das poucas pessoas no mundo futuro que tinha a escola ainda presencial, ou seja, ninguém mais ia à escola. A escola, como a gente conhece, vai deixar de existir no futuro, com certeza. Então, é uma época onde as pessoas não usam mais essas tecnologias. A tecnologia está dentro do sangue da pessoa. Então, hoje, as pessoas, no futuro, elas vão ter uma retina inteligente. Então, eu conto todas essas coisas no início do livro, né? Antes de começar a história, né? Já fizeram até uma resenha do meu livro dizendo: ó, você começa muito técnico aqui, né? A história demora um pouco para começar, então. Mas eu achei melhor fazer assim, né? Pessoa que não gosta do assunto, ela vai ler e falar: isso aqui não é muito o que eu quero. Mas quem gosta de história tem um pouquinho de paciência, que lá na frente começa a história de verdade. É porque eu tento preparar as pessoas. Eu fiz esse livro pensando... Hoje no nosso país ninguém lê, né? Então eu fiz esse livro pensando nas pessoas que não gostam de ler. Então eu tentei fazer uma preparação, como se fosse um curso rápido. Falei assim: olha, gente, isso aqui é o futuro é assim, assim, assado. Como vocês não lêem ficção, então é mais ou menos isso. Então eu fico colocando isso daí no início do livro. Quando começa a história, aí já começa a ação, né? Então, assim, tudo que está lá não é nada que eu inventei ao acaso, é baseado em tecnologia real, coisas que existem, né? Coisas que existem, que já tem alguém que fez alguma experiência, é o objetivo sei lá, do pessoal da NASA para as próximas décadas. Então, eu gosto muito de ler coisas para o futuro. Então, assim, no meu trabalho, né, hoje, eu vejo muito o que vai acontecer, por isso que, né, talvez o Alex, ou o Maurício também, agora que eu estou vendo ele aí, também saiba. Bacana. A gente pensa a gente que aprendeu alguma coisa técnica, né, desde a época que a gente fez Senai, quando você entra em manutenção, você entra não é para consertar máquinas, é para achar um jeito para ela não quebrar. Então, a gente pensa sempre nesse plano futuro de como vai ser. Então, se bem que minhas máquinas ficam tudo quebrando, porque eu moro num lugar úmido aqui, mas a gente pensa num jeito para ela não quebrar. Então, o que acontece? No futuro, as coisas que eu ponho lá, eu botei 400 anos porque eu quis jogar um pouco mais para frente. Mas tudo aquilo que a gente vê como ficção, ou que eu até já li muitos livros de ficção, eu coloco como se fosse coisa do passado para esse pessoal. Ou seja, você lembra que lá atrás a turma fazia isso, isso, isso? Então, isso aí é como se estivessem à frente. Então, eu não sei se vão entender direitinho, talvez tenha que ler o livro. Eu chamo de Era da Luz. O que é a Era da Luz? É uma época onde a religião e a ciência vão se encontrar. Então, tudo aquilo que hoje ou você acredita,
você tem uma fé, uma religião e você acredita naquilo, ou você é um cara que acredita na ciência, né? E tem aqueles que não acreditam em nada também, mas ou é, você fala assim, não, mas se você pegar a própria Bíblia e os escritos antigos e ler sem preconceito nenhum, você vai ver ali que existe muita coisa que é ciência, né? Desde o Big Bang, desde quando começou o universo, a primeira explosão, tem tudo a ver com os livros sagrados dizem. Então eu pego um pouquinho essa coisa e vou levando isso também, né? Então esse garoto ele cresce, ele vai para o, vamos dizer assim, ele vai ser um crononauta, que é o viajante do tempo. Então qual o objetivo desses viajantes do tempo, quando ele é requisitado, né? É descobrir vamos dizer assim, as coisas que faltam na história, para o pessoal do futuro entender um pouco melhor a gente. Então, você tem as lacunas, que ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Então, o objetivo deles é esse, é história mesmo, é preencher essas lacunas. E tem uma coisa no meu livro que é diferente um pouco, eu brinco um pouco com esse negócio de viagem no tempo, porque é o seguinte, a gente está acostumado a ver séries onde a pessoa vai e muda o tempo, e na memória dela, ela continua vendo dois tempos diferentes, né? Então, na minha história é um pouco diferente. Você, teoricamente, não consegue mudar o tempo. Porque se você muda o tempo, tem aquela coisa do paradoxo, né? Você volta lá atrás e se você vai mudar a história do seu pai, você vai ser diferente, né? Então, na verdade, você não consegue mudar. Mas, na verdade, você mudou e não sabe, porque a linha do tempo parte para um outro caminho, onde você também está nesse caminho. Não tem como. Então, se você vai mudar o passado, vamos impedir que o Bin Laden lá destrua as Torres Gêmeas, por exemplo, né? Então, se você conseguir impedir isso, na sua mente você vai, vamos dizer assim, você vai ver, quando você impedir esse acontecimento, na verdade você não impediu, porque para você aquilo não aconteceu. Então você mudou a história, mas você mudou a sua percepção da história também. Então eu brinco um pouco com isso aí. Ele vai crescendo ao longo da história, né? O herói, ele vai encontrando outras pessoas e vai crescendo. Então ele tem um amigo que é um androide, parte robô e parte humano. Ele tem um outro que ele é um soldado do Império Romano que foi ressuscitado, vamos dizer assim, né? Eles pegaram lá o DNA dele lá, e conseguiram reviver ele. Então tem algumas coisas assim que faz parte dos livros de ficção científica, mas eu tento colocar algo que não seja pura ficção. Eu tento colocar algumas coisas no meio lá que são coisas que estão se fazendo hoje em dia, que é objetivo científico. Por exemplo, eu li muita coisa sobre ficção, os livros clássicos, né? Desde Admirável Mundo Novo, Máquina do Tempo, esses, né? Júlio Verne, quando era moleque. Então, tudo isso daí me fez ver a ficção de uma forma diferente. Ela não é ficção, né? Então, hoje as coisas que a gente, como é que fala, que a gente lê sobre ficção, acontece hoje, há 20, 30 anos atrás, você não imaginava que ia acontecer isso. Então, por exemplo, a informação do jeito que ela está hoje, né? A facilidade que a gente tem, né? Eu fui criado numa época que eu tinha que pegar 2 ônibus para ir até a biblioteca, para levantar lá aqueles livros empoeirados e fazer um trabalho de escola. Então, isso é uma maravilha. E eu acho assim, os poucos que descobriram essa maravilha como negócio ficaram ricos lá. Então, moleques de 15, 16 anos que lá na época do começo souberam aproveitar essa maravilha. Ronaldo, é interessante você tocar nesse assunto, quando você fala dos livros que você leu no passado e, de repente, até os livros que você está lendo agora. Como que a escrita, né, para o escritor de ficção, como que é o trabalho de pesquisa, né? Teve um trabalho seu de pesquisa para você montar essa história? Foi em cima de livros que você já tinha lido? Teve uma pesquisa atual em relação ao tema?
Conta para a Eu gente como vou, que é eu esse vou contar uma desenrolar da coisa história. que na primeira lançamento do primeiro livro eu contei, mas acho que é bom repetir aí, né? Porque é assim, eu já li muitos livros, desde quando eu era adolescente até agora, e que eu reli eles novamente. Ou eu baixei para ler em e-book, ou eu comprei mesmo o livro para ler. E é engraçado como você tem uma percepção diferente do mesmo livro que você leu lá atrás, né? Você cria uma imagem dele. Por exemplo, um dos livros que eu li lá atrás foi O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. O engraçado é que quando eu li esse livro a primeira vez, eu achei aquilo lá... É. Agora, quando eu li novamente, para tentar, né, para me inteirar exatamente o que era aquele livro, porque eu já não lembrava mais, logo nos primeiros capítulos, eu percebi que esse cara jamais ia conseguir publicar esse livro hoje, porque ele seria chamado de anticristo, de pedófilo. Ele não ia conseguir. Né? E é um livro clássico que está aí, né, cheio de coisas estranhas para nós hoje aqui, né? O meu livro não chega nesse ponto. Tá? Eu queria assim deixar claro também. Muita gente pergunta se é um livro feito para adolescentes. Na verdade, não é. Ele foi classificado como um livro adulto, né? Adulto jovem. Porque se eu estou contando a história de um menino de 12 anos que está crescendo, a gente tem que falar um pouco também. Então, tem algumas passagens que levam um pouco ao erotismo, nada muito pesado, mas eu também tenho esse tipo, essas coisas no livro também, né? Eu falo, não vou. Hoje, não sei, você anda ainda, você vê palavrões escritos nas capas dos livros aí, por aí, né? Eu não falo palavrão no meu livro, mas eu conto, assim, em alguns detalhes, algo que no futuro vai ser algo tão banal, tão normal isso, que eu não poderia deixar isso de lado, né? Não tem essas... no futuro você não vai ter pudor nenhum em relação ao sexo. Isso é uma coisa tão... Né? Os religiosos me perdoem, mas isso daí foi o melhor brinquedo que Deus deu para a gente. Então eu conto um pouco sobre como que é uma experiência de um sexo na gravidade zero. Então eu entro um pouquinho nisso daí, porque eu acho que isso aí faz parte da vida das pessoas, né? Então, só que eu foco assim nos primeiros relacionamentos dele, e quando ele se torna capitão de uma nave, quando ele se torna capitão de uma nave mãe. Então ele vai crescendo. É um profissional que vai crescendo num mundo totalmente diferente, voltado como é que fala? Para a experiência dele, né? Como a gente cresce, como eu cresci profissionalmente, hoje eu passei por várias fases, o personagem também passa, né? Por exemplo, nesse segundo livro que eu estou lançando, ele já começa adulto, né? O segundo já é diferente, já começa no meio de uma ação, né? Eu não posso entrar em detalhes, mas tem, sabe? Então, só para dar uma ideia, no início do livro eu falo isso. Algumas coisas voltadas a OVNI, discos voadores, elas são muito fortes na literatura, né? Tem muita propaganda lá sobre o Área 51, lá nos Estados Unidos, mas as pessoas se esquecem que no Brasil teve o maior avistamento de OVNI, de coisas desse tipo, numa região, só que era lá em Belém do Pará, né? Lá numa cidadezinha chamada Colares, onde foi chamada Operação Prato, onde o Exército foi lá, levou capitão, levou um monte de gente lá para poder investigar. Isso aí saiu no Jornal Nacional. Tem um monte de desenhos, um monte de informação que foi liberada, algumas recentemente. Então, eu uso essa história, isso que passou em jornal, que tem coisa na internet para você procurar. Eu me baseio nessa história para contar a história de ficção. Então, assim, até mesmo os lugares onde os personagens passam, as aventuras que eles passam, é como se eles estivessem, sem saber, mudando a história, mas uma história que já é história para nós. Então, para quem gosta de ufologia, e você... Inclusive, eu passei umas férias lá, minha esposa não gostou muito, porque é um lugar que não tem quase nada, mas, mas eu fui lá ver esse lugar, né? Não tem quase nada lá, a cidadezinha continua pequena, né? Tem lá um ZT pintado no bar lá deles, mas assim, é algo que me inspirou para escrever o livro também, né? Eu lendo esses assuntos.
né? E tem outras passagens no livro que é baseada em fatos reais, né? A nave deles volta depois de uma viagem e exatamente coincide com um asteroide ou um cometa, lá, alguma coisa que está passando aqui na Terra, né? Então eu faço esses links aí. Então quem lê o livro de ficção, né, o aluno que reinventou o tempo, vai aprender um pouco de história também, vai perceber que eu pesquisei, que não é um livro aleatório, que eu inventei as coisas, né? Ele é baseado Bacana, nisso. importante isso, né? E você contou aqui para gente que, na verdade, você já tinha a história pronta, né? E aí você acabou dividindo em 2 volumes, né? Porque era uma quantidade elevada, assim, de páginas para você deixar num livro só. Só que aí você fez o lançamento do volume 1 e agora você está lançando o volume 2. Teve durante esse tempo, né, entre o volume 1 e o volume 2, você deve ter recebido retorno de pessoas que leram o livro. Isso, de alguma forma, fez com que você mexesse nessa história do livro 2 ou não? Eu fui mexendo aos poucos, né? Por exemplo, o livro 2 ele já, na verdade, já estava pronto, né? Não vou, eu dei uma atualizada nele antes de mandar para a editora. Ele não é exatamente o mesmo que era lá. Quando eu fiz a divisão, eu já comecei a mexer em algumas coisas, porque se eu simplesmente quebrasse no meio o livro, não ia fazer sentido. Então eu tive que mexer no livro 1 e mexer no livro 2 para se tornarem 2 livros. Mas quando você conta uma história que assim, cada hora ele está num lugar, então cada hora são como se fosse várias aventuras, né? Então eu consegui dividir, só que dava, vamos dizer assim, às vezes 2 ou 3 capítulos é uma aventura. Então eu deixei, igual novela, né? Eu deixei no meio de uma ação, eu parei o livro. Então, e o segundo já começa com coisas acontecendo, né? Então, Certo. é que assim, se eu contar, eu não sei se eu devo ou não, mas assim, se eu As contar, pessoas, mas as pessoas sabe, precisam então, ler, né, para conseguir entender, né? exato, ele era capitão, né? No segundo livro, ele já é capitão de uma nave. Capitão não, ele é o piloto de uma nave, né? Na verdade, é piloto e quase capitão. Então, assim, ele tem que tirar assim, algo que foi avistado lá, que realmente faz parte da história, lá no Pará. Essa parte do segundo livro já começa mais ou menos lá, né, na Operação Prato. Eu falo Operação Prato porque é algo que vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver como é que foi. Então, vocês vão ver que está muito alinhado com o meu livro. E o segundo livro já começa aí, né? Só que acontece muitas coisas no segundo livro. Eles vão para o Império Romano, eles vão lá assistir uma inauguração lá do Coliseu Romano. Tá? Tudo aquilo é pesquisa histórica, né? Então, vai lá. É lógico que ele vai com um personagem lá, que ele é um soldado romano, que tem um certo, né? Então eles vão na base da carteirada, conseguem chegar lá e sentar do lado do imperador. Então eu brinco um pouquinho com essas coisas, né? É onde ele vai assistir, né? E onde não tinha, na época, quando iniciou o Coliseu, para quem não sabe, não existia a luta dos gladiadores, nada disso, né? Existia, eles enchiam de água aquilo lá e tinham os navios, e eles era um teatro onde imitava um navio atacando, né? Soltava alguns animais que ninguém conhecia, era um circo, né? E depois eles paravam, então eu conto essa história, né? Paravam e aí tinha uma parte pesada que todo mundo tinha que sair porque entravam os prisioneiros que ia ter o direito de morrer na mão de um gladiador. Então não tinha essa coisa igual no cinema, né? O gladiador era normalmente um cara muito bom lá, todo armado, e o outro não sabia lutar nada, mas ele tinha a honra de morrer pelas mãos de um gladiador. Então, tudo isso aí, eu só contei um pedacinho, né? Tudo isso daí são coisas da história onde o nosso herói passa, né? Então, por exemplo, no primeiro livro, no livro 1, ele se mete lá na história do Brasil e quase que Dom Pedro não declara a independência. No livro 2, eles já viajam para longe, ele bate lá no morro, né, num vulcão que estava inativo, e aí, de repente, o vulcão começa a soltar lava, né, lá na Itália, antes de ir.
né? O vulcão é o Vesúvio, para quem conhece de história, né? Então, tudo isso daí, eu faço uma brincadeira, uma ligação entre a história e a ficção. Então, as pessoas que leem aquilo que está lá, ou é história, o que acontece de tecnologia são coisas palpáveis, que existe. Até o nome das naves que eu dou são coisas reais, que é baseada em naves que são projetos da NASA ou coisa assim. Então, E você, eu gostei você tanto que eu comentou. fiz fazer o terceiro. É Eu isso estou que eu ia fazendo o terceiro. perguntar. Isso que eu ia perguntar, porque no começo você fala dessa questão das séries, né? E a sua ideia é continuar, né? Então, você falou agora Olha, do terceiro existe um livro. padrão, né, nos livros, pelo menos nos escritores que eu mais li, que eu mais gostei, existe um padrão que eles chamam de trilogia. Né? Tanto né? Então, parece que até mesmo na outra, do lançamento do primeiro, esqueço o nome do dono da editora aí, que estava presente também. Escortece? Ele falou, mas aí todo escritor que se preza, é lógico que, né, puxou a sardinha para o lado dele também, mas todo escritor tem que fazer o terceiro, né? Mas então, assim, foram tantos incentivos para mim fazer, né? Que não foram só incentivos, né? Por exemplo, quando eu peguei, a primeira vez que eu levei o primeiro livro, eu não sabia, eu falei assim, caramba, isso dá um certo trabalho, depois eu vou ter que, né? Escrever livro não é igual antigamente, hoje você tem essas rede social, você tem que fazer uma promoção, pelo menos para vender um pouquinho. E quando eu mandei para a correção, quando a Renata corrigiu, ela, quando eu abri a página assim, eu olhei a primeira página, eu vi um monte de coisas em vermelho, né? Eu falei, pronto, não vou mais escrever. Tem muita correção aqui, né? Então, eu achei que ele sabia escrever, mas não sei. Depois, lendo, eu percebi que dependendo do que você escreve, você tem que pôr negrito, você não pode pôr século XXI em número. Né? Quer dizer, você pode pôr isso em qualquer lugar, né, no WhatsApp, mas no livro não. Aí ela começou a corrigir, isso aqui você tem que pôr em itálico, isso aqui você tem que escrever, tem que pôr entre aspas, isso não pode, tal. E só que ela colocou um textozinho do lado lá, elogiando, né? Dizendo que eu tinha boa fluência e tal, que eu tinha e outras coisinhas. Aí eu falei, poxa, aquilo lá me deu um ânimo e eu continuei escrevendo. Recentemente também eu recebi como é que chama? Uma resenha feita por né? Como é que chama aí? Alguém que tem uma blogueira aí que tem rede social e tudo mais. E ela elogiou bastante, né, o livro e fez uma crítica também dizendo que ele começa um pouco lento porque eu explico, né? Eu não começo contando a história, né? Porque normalmente quando você pega um livro de ficção já começa lá na ação, você já acaba se envolvendo. O meu não, ele começa devagar, ele começa explicando o futuro. Então é como se fosse eu acho que isso aí de tanto trabalhar com relatórios e tal, então eu fiz um relatório do futuro. Depois eu começo a história lá no segundo capítulo para frente. Então eu acho que tudo isso daí me incentivou bastante. O terceiro, na verdade, para ser bem sincero, deve ter 15% escrito só. Né? Não sei se quero ver se eu consigo, né? Já que eu lancei um por ano, vamos ver se eu consigo, pelo menos no final do ano que vem, estar terminando ele. Vamos ver. Bacana. Como que é a sua dinâmica de escrita, Ronaldo? Você escreve diariamente? Tem algum período que você gosta mais de escrever? Depende muito como que né? É bem Seu variada, processo. né? Tá. É bem variada. Eu acho assim, eu escrevo em qualquer hora do dia, só que eu escrevo coisas curtas, frases para me lembrar, né? Agora, eu gosto muito de escrever de manhã. Parece que de manhã a gente tem nosso cérebro, ele funciona melhor, o meu pelo menos. Para algumas pessoas não, mas o meu funciona. Então, quando eu acordo de manhã, eu já na minha cabeça eu já tenho toda a agenda do dia ali, depois mais para frente eu vou esquecendo, mas no início da manhã eu tenho a agenda do dia. Então eu costumo acordar cedo,
Eu escrevo nos dias que eu não trabalho, ou no final de semana. Como eu sempre acordo primeiro com a minha esposa, eu vou lá e escrevo lá durante 1 hora, uns 40 minutos, e vou escrevendo. Mas às vezes eu chego em casa também, estou animado com alguma ideia, sento. Eu acho que a palavra certa é o entusiasmo. Quando você tem a coisa assim, não, quero escrever sobre isso. Então eu venho escrevendo mentalmente, às vezes dirigindo e escrevendo mentalmente, né? Tomando cuidado para não bater o carro de vez em quando, mas eu venho já formulando algo assim que está na minha mente e eu não posso deixar passar, né? O pessoal que já é da minha faixa etária aí, né, igual Maurício, da Alex também, eu acho que eles sabem que a gente esquece as coisas recentes, né? Lembra o que comeu no almoço de um domingo lá, quando ele tinha 7 anos, mas não lembra onde ele foi ontem. Então, eu acho assim, quando a gente está com a ideia na cabeça, eu tenho que pôr alguma coisa no papel, né? Uma vez, eu fiz uns testes que quando você sonha, você não lembra, depois você esquece, né? Isso vai virando para... existe um teste que você faz, é deixar lá um lápis e uma escrivaninha e quando você acordar, antes de abrir os olhos, você escrever algumas palavras para você lembrar do sonho. Isso faz, né? Faz efeito, isso realmente funciona. Mas é a mesma coisa, né? Eu acordado, quando eu tenho alguma ideia, eu penso em alguma coisa, eu tenho que chegar a escrever. Então, às vezes, eu falo para minha esposa, oh, pode assistir sua novela aí, pode ver o que você quiser, que agora eu vou ficar aqui no computador e fico lá. Às vezes eu volto, fico corrigindo, porque as coisas que eu escrevi, vocês podem ter certeza que eu escrevi umas 3 ou 4 vezes. Eu fui lá e voltei e reescrevi novamente. E já Certo. aconteceu de jogar um capítulo inteiro fora. Jogar fora e reescrever. Então é difícil, complicado. Se eu fizesse essa live há uma semana atrás, eu ia dizer que tinha uns 30% escrito lá do terceiro livro. Mas, na verdade, tem talvez 15%. E Porque, para esse terceiro livro, Ronaldo, você acha que teve, você pensando, você enquanto escritor, você acha que teve alguma mudança? Você sentiu alguma mudança na sua maneira de escrever hoje, com relação à maneira como você escrevia no passado? Se você pensar lá no seu primeiro olha, livro, sinceramente, eu acho que você vai melhorando, tá? Vai melhorando. Então, as pessoas que tiverem a paciência de passar pelo início do livro, que é bastante técnico, talvez o pessoal vai gostar de ver essa parte técnica, né? Porque ela é muito real, ela é baseada em tudo que eu li. Quando começa a história, as pessoas vão perceber que, que começa a ter uma dinâmica, que vai, né? Que ele se torna envolvente. Por exemplo, eu escrevi o livro e quando eu começo a querer corrigir alguma coisa e volto lá para trás, eu me pego lendo meu livro de novo, né? Tudo bem que sou eu que escrevi, então é meio narcisista isso, né? Mas aí eu me pego lendo, porque eu falei, caramba, aqui tá bom. Eu não sabia que eu tinha escrito dessa forma, né? Tá bem coerente a ideia, né? Então, e tem coisas que não, que eu termino de escrever, volto lá atrás e jogo fora. Mas eu acho que isso aí faz parte, né? Para mim isso daí é uma terapia. Né? Eu me sinto melhor e eu acho assim, eu acho que quem já passou dos 60 anos tem que ter uma atividade mental para deixar, para fazer com que a gente fique, né, tendo vamos dizer assim, que a nossa mente não atrofie, porque é muito comum, eu já vi muita gente, depois dessa idade, começar a perder um pouco, né? A esquecer e tal. Então, assim, no meu trabalho não tenho como, porque eu tenho que lidar com um monte de coisas ao mesmo tempo. Então, só que quando eu estou em casa, eu poderia estar descansando, como muita gente, mas não consigo, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Então, tem a parte da atividade física, né, que eu faço aqui, né? Por exemplo, algumas coisas que sou eu mesmo que faço, eu mexo com madeira. Então, no meu trabalho eu mexo com máquinas, né? Em casa eu mexo com madeira que é mais mole, mais fácil. Então, quando eu não estou fazendo isso, eu estou... E às vezes trabalhando, fazendo alguma coisa, eu fico pensando, assim, oh, aquela história e tal, tal. Aí vai saindo. Eu acho que o segundo está melhor, né? Se vocês me perguntarem, e o segundo? Para mim está melhor que o primeiro, porque
Quando você conta uma história e começa a ter ação propriamente dita, é do meio para o final, né? Como eu escrevi os dois como se fosse um livro só, então, na minha opinião, acontece muito mais coisas no segundo. E o terceiro talvez seja algo um pouquinho mais difícil, né? Porque, dando um spoiler aqui, né? Eu cito várias coisas voltadas, quando eu falo Era da Luz, onde aquilo que você lê na religião, se você está vendo na realidade, né? O terceiro, ele vai viajar lá para períodos onde é difícil você escrever, você dividir, colocar personagens que falam, que misturam religião com ciência. Então, às vezes, eu tenho que ler, então eu estou lendo coisas relacionadas com esses assuntos, né, para poder escrever melhor. Então, por isso que está indo devagar. Por isso que está indo devagar. Eu não gosto de escrever besteira do nada, eu tenho que escrever algo que faça sentido histórico. Certo. E aí, para o terceiro, nós vamos deixar aí os leitores com um pouquinho de água na boca para saber, né, o que é que vai acontecer. As pessoas, depois de lerem o volume 2, né, espero que elas fiquem bem curiosas para saber o que é que o Ronaldo vai aprontar, né, na série, o que é que vem a partir do livro 3. Ronaldo, a gente está se encaminhando já para o finalzinho aqui da nossa entrevista, e eu queria que você deixasse as suas considerações finais, que você dissesse quais são os seus planos para o futuro, tirando o livro 3, né, que você já está aí programando, quais são os seus próximos projetos, se tem mais alguma coisa, e também que você deixasse aqui as considerações finais. Tá, eu queria falar de uma outra coisa que não é nem... eu tenho um outro livro que está mais adiantado que o terceiro volume, que é um livro sobre a minha vida profissional. É um livro que não é de ficção, que ele não tem nada a ver com ficção científica, mas é um livro que eu venho escrevendo ele já, sei lá, há 20 anos. Tá, então, tem a ver com a minha vida profissional, desde quando eu fiz o Senai, né? Desde quando eu mudei para São Paulo, quando eu saí do interior e vim para cá. Então, tem muita coisa minha, mas tem muita história de outras pessoas também, né? Inclusive, na rede social, aí eu tenho passado para o pessoal do Senai, corrige isso aqui que eu não lembro, quantos alunos entrou, quantos que terminou o curso, então eles estão me ajudando nisso também. Então, eu estou contando, esse livro está até mais adiantado, já deve ter uns 70%, não tem nada a ver com ficção científica, né? Mas, vamos dizer assim, está mais adiantado esse livro, né? Não tem nem título ainda, não sei que título que eu vou pôr. Mas talvez eu lance esse livro antes do terceiro desse. Vamos ver como é que as coisas vão sair esse ano. Ah, bacana. E o título vem no final. Porque são histórias, é diferente, né? Quando você... Tudo bem, o livro de ficção é baseado em histórias reais? É baseado na ciência? Mas esse outro livro que eu venho escrevendo são, tipo, como se fossem minhas memórias, né? Mas não são só minhas. Então, eu também, para não deixar cansativo, eu escrevo ele como se fosse em forma de cases, ou seja, histórias curtas. Então, eu coloco lá, no ano de tanto, o Brasil foi campeão do mundo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas tinha uma empresa assim assada, eu estava trabalhando lá. Então, eu entro um pouquinho na história do Brasil, do mundo, e conto algo assim que faça sentido, que talvez inspire aí os jovens, quem sabe, né? Ou que pelo menos conte uma boa história de como era nosso país, como era nosso Brasil, como era trabalhar numa fábrica, né? Na década de 70, de 80. Né? Então, esse é um livro aí que está competindo com o terceiro volume. Tem hora que eu vou escrever uma coisa em outra, então eu estou me dividindo entre os dois. Talvez combinar com... Atualmente estou com 2 empregos, estou trabalhando em 2 empresas diferentes. Então, eu já falo, para combinar com o meu emprego, deixa eu escrever 2 livros ao mesmo tempo. Então, estou indo nisso também. Tá certo, então. Quer dizer que você tem se ocupado bastante, né, Ronaldo? Tem, Ronaldo, nós agradecemos muito a sua presença aqui com a gente. Então, só lembrando o pessoal que o livro O Aluno que Reinventou o Tempo, uma viagem do século 25 ao começo da civilização, que é o volume 2 que nós estamos conversando hoje, né? Do autor Ronaldo de Melo Pereira, está à venda lá no site da livraria As Abessa, o link está aqui para quem se interessar.
e até a meia-noite de domingo está com 5% de desconto. Nós agradecemos imensamente a sua presença. Então, muito obrigado, eu agradeço a presença de todos. E aí, Eliakim, a gente que acho que pode soltar o áudio aí do pessoal para a gente se despedir do Ronaldo e dar uma salva de palmas aí para ele. Parabéns, viu, Ronaldo? Parabéns, Ronaldo. Parabéns, sucesso. Parabéns. Deus abençoe, cara. Parabéns, Ronaldão. Obrigado. Tudo bom, aí, Maurício? Ronaldo? Tudo bem? Fala, Fábio. Tudo bem, Ronaldo? Tudo de bom. Parabéns e Felicidade.